Olá, tudo bem? Vamos então conferir das páginas 86 até 91 de História? Vamos estudar? Nós vamos ver sobre o trabalho e a indústria, o custo que isso traz para a natureza. Vamos lá? Preparados? A indústria, além de fabricar produtos, ela gera emprego e renda para seus funcionários. Para produzir um brinquedo, por exemplo, são necessários diferentes profissionais de várias etapas de trabalho, até ele finalmente ficar pronto. Alguns brinquedos podem ficar até 1 ano em produção, ou seja, desde o momento em que são imaginados até chegarem à loja, prontos para serem vendidos. A atividade industrial também gera empregos indiretamente para as pessoas que trabalham vendendo esses produtos. Vejam aí como nascem alguns bonecos. Então eu tenho, na primeira etapa de fabricação, é colocada uma massa plástica nos moldes de cada parte dos bonecos. As peças são levadas ao forno a uma temperatura de 240 graus, de 7 a 9 minutos. Quando saem do forno, as partes dos bonecos são resfriadas e recebem acabamento em que as sobras do plástico são retiradas. Depois, eles vão para o setor de pintura da fábrica. Uma pessoa faz a pintura de cada parte dos bonecos com tinta vinílica atóxica, colocada em uma máquina de spray. Para separar as partes de cores diferentes, é usada uma cobertura que protege a parte que não deve ser pintada naquele tom específico. Interessante, não é? A atividade industrial tem um lado negativo, que é o impacto que ela traz para o meio ambiente. A fumaça que sai da chaminé das fábricas pode conter gases que fazem mal para os seres vivos. Existem indústrias que liberam também resíduos químicos que contaminam os mananciais, impactando a vida de animais e de pessoas que dependem dessas fontes de água para viver. Daí a importância das leis de proteção ambiental, que buscam proteger o meio ambiente dessas e outras ameaças. A reciclagem de materiais também pode diminuir o impacto ambiental negativo das indústrias. Observe essa fotografia. As indústrias químicas e siderúrgicas têm alto potencial poluidor. Apesar de muitas delas contarem com programas de redução do impacto ambiental, na foto, a usina de álcool e açúcar no município de Planalto, em São Paulo. Por mais que a indústria contenha lá aquele programa de redução para evitar, sempre terá um pouco de poluição ou muita poluição despejada na natureza. Em sua opinião, baseado nos nossos estudos, essa indústria tem impacto negativo ou positivo sobre o meio ambiente? E aí? A fotografia ela mostra pra gente que essa indústria tem um impacto negativo sobre o ambiente, já que ela está emitindo gases tóxicos ou a fumaça que polui o ar. Não vimos isso? Que tipo de poluição é mostrada na foto? A poluição do ar. Desembaralhem as letras e descubra o nome do processo que reaproveita produtos que foram utilizados e depois transformados na indústria. Esse vocês sabem bem, né? A reciclagem. Cubatão e a poluição industrial. Cubatão é um município do litoral paulista onde se concentram diversas indústrias, principalmente dos setores químico e petroleiro. Hoje, essas indústrias contam com modernos sistemas de controle de poluentes
para preservar a saúde das pessoas e conservar o meio ambiente, mas nem sempre foi assim. No início da década de 80, Cubatão ficou conhecido internacionalmente como Vale da Morte e chegou a ganhar o título de cidade mais poluída do mundo, por causa dos efeitos da poluição industrial na vida da população e no meio ambiente. Nessa época, cerca de 30 mil toneladas de poluentes eram despejadas no ar por mês. Foram registrados diversos casos de bebê que nasceram com deformações ou até mesmo sem cérebro por causa dessa poluição. O meio ambiente estava degradado, os rios estavam mortos e sem peixes, os pássaros e outros animais desapareceram e nem os insetos conseguiram sobreviver ali. Triste, não é? Vejam essa imagem. Quais foram os sinais de degradação ambiental e os problemas de saúde causados pela poluição industrial em Cubatão no início da década de 1980? Os rios estavam mortos e os animais, como peixes, pássaros e insetos, não conseguiam sobreviver. Havia casos de bebês nascidos com deformidade ou sem cérebro. Que medida foi necessária para que Cubatão deixasse de ser conhecida como Vale da Morte e passasse a ser vista como cidade exemplo de recuperação ambiental? A colaboração entre a população, o governo e as indústrias para conceber e executar um plano de recuperação ambiental. Nesse plano, estipulava metas de despoluição para as indústrias de Cubatão. Interessante, não é? A número 3 é uma atividade bem interessante. Vocês podem estar pesquisando na internet, revistas ou jornais, pesquisando mais sobre isso, sobre uma área industrial aqui no estado de São Paulo. Cubatão faz parte do estado de São Paulo, mas podem pesquisar outra. Sorocaba, nossa cidade, também tem uma área industrial. E aí vocês recortam, colam, escrevem alguma coisa no caderno de história. É bem interessante. Aliás, saber nunca é demais, não é mesmo? Indique a que período cada frase corresponde. A, 100 anos, ou B, nos dias de hoje. B seria atualmente, né? Então vamos lá. Os operários trabalham de 10 a 14 horas por dia sem direito a férias e salário mínimos. Isso há 100 anos. A. Em muitas indústrias, os operários contam com a ajuda da tecnologia para realizar seu trabalho com mais segurança. B. Os dias atuais, tecnologia em tudo, para facilitar, né? A mão de obra das fábricas é composta de adultos e crianças. Adultos e crianças lá na letra A, há 100 anos. Hoje em dia é proibido crianças trabalharem. Veja esse infográfico. Eu tenho aí, está mostrando para a gente os catadores de lixo. Então, o catador, etapa por etapa, do que ele faz com o lixo. Vocês leram? Prestem bastante atenção, ok? Qual é a matéria-prima do processo ilustrado? É o material reciclável, aquele recolhido na rua, em lixões ou em condomínios, né? Pelos catadores ou caminhões de coleta. Que título que a gente poderia dar para aquele infográfico? Nós poderíamos chamá-lo do quê? Isto é um infográfico, lembra? Nós vimos, tem orientações, explicações, desenho. Nós poderíamos chamar do quê? A transformação do lixo em matéria-prima, não é mesmo? Não é isso que eles fazem? Muito bem, pessoal. Nós terminamos essa unidade número 6. Então, agora a gente vai pensar um pouquinho sobre o que eu aprendi bem, o que eu estou meio em dúvida
e o que eu não entendi. Eu entendi o papel da indústria no mundo moderno? Eu entendi que a indústria, ela ajuda, ela auxilia bastante? Ela facilita a vida das pessoas? Conheci o trabalho nas fábricas no passado, como era e como é hoje no presente. Sei como funciona a linha de montagem? Eu sei como funciona uma linha de montagem de carro, por exemplo. Entendi como a tecnologia modifica o processo de produção das mercadorias. Lembra que nós vimos as imagens de que antigamente precisava de muitos operários, que hoje em dia geralmente as máquinas fazem esse trabalho. Eu entendi isso. Sei o que é impacto ambiental? Lembra? Ambiental, impacto, o que está ocasionando aquele problema no ambiente. Eu sei? Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa unidade 6, a nossa matéria da semana. Parabéns, confiram tudo, façam tudo com muito capricho. A melhor letra que você conseguir, de preferência cursiva, com muito capricho, aquele toque especial que você sabe dar. Beijos, até a próxima. Fiquem bem.